Capítulo 4 do ato de votar. Artigo 146. Observar-se na votação o seguinte: inciso 1. O eleitor receberá, ao apresentar-se na sessão, e antes de penetrar no recinto da mesa, uma senha numerada, que o secretário rubricará, no momento, depois de verificar pela relação dos eleitores na sessão, que o seu nome constar da respectiva pasta. 2. No verso da senha o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora. Inciso 3. Admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha. 4. Pelo número anotado no verso da senha, o presidente, ou mesário, localizará a folha individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido. Inciso 5. Achando, sem ordem, o título e a folha individual e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação, em seguida entregar-lhe a cédula única rubricada no ato pelo presidente e mesários e numerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior, instruindo sobre a forma de dobrá-la, fazendo passar a cabina indevassável, cuja porta ou cortina será encerrada em seguida. Inciso 6. O eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na sessão e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação. Nesse caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão que obterá posteriormente, no juízo competente. Inciso 7. No caso da omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato da votação, será o eleitor, ainda, admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na sessão, sendo o seu voto, nesta hipótese, tomando em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2, como ato preliminar da apuração do voto, averiguar se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente pertence à sessão. Inciso 8. Verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a junta eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será aplicada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salários mínimos e, na segunda, a de suspensão até 30 dias. Inciso 9. Na cabina indevassável, onde não poderá permanecer mais de 1 minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, observadas as seguintes normas: a linha A, assinalando com uma cruz, ou de modo que torne expressa a sua intenção; o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência; a linha B, escrevendo o nome, o prenome, ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais, redação dada pela Lei nº 7.434, de 19/12/1985; a linha C, escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, se pretender votar só na legenda, revogado pela Lei nº 6.989, de 5 de maio de 1982, vide restabelecimento Lei nº 7.332, de 1º/7/1985. Inciso 10. Ao sair da cabina o eleitor depositará na urna a cédula. Inciso 11. Ao depositar a cédula na urna o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à mesa e aos fiscais de partido, para que verifiquem sem nela tocar. Se não foi substituída. Inciso 12. Se a cédula oficial não for a mesma, será o eleitor convidado a voltar à cabina indevessável e a trazer seu voto na cédula que recebeu. Se não quiser tornar à cabina, ser-lhe a recusado a ocorrência na ata, ficando o eleitor retido pela mesa, e à sua disposição, até o término da votação ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada. Inciso 13. O eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher, se a cabia de votação, verificar que a cédula se acha estragada ou, de qualquer modo, viciada ou assinalada ou se ele próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância, a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da sessão eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado. Inciso 14. Introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo, em seguida rubricará, no local próprio, a folha individual de votação. Artigo 147. O presidente da mesa dispensará especial atenção à identidade de cada eleitor admitido a votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira e, na falta desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título, ou da folha individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, e mencionando na ata a dúvida suscitada. Parágrafo 1º. A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido a votar. Parágrafo 2º. Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, tomará o presidente da mesa as seguintes providências. Inciso 1. Escreverá numa sobrecarta branca o seguinte: impugnado por F. 2. Entregará ao eleitor a sobrecarta branca, para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela coloque a cédula oficial que assinalou, assim como o seu título, a folha de impugnação e qualquer outro documento oferecido pelo impugnante. Inciso 3. Determinará ao eleitor que feche a sobrecarta branca e a deposite na urna. 4. Anotará a impugnação na ata. Terei o voto em separado, por qualquer motivo, será sempre tomado na forma prevista no parágrafo anterior. Artigo 148. O eleitor somente poderá votar na sessão eleitoral em que estiver incluído seu nome. Parágrafo 1º. Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no artigo 145 e seus parágrafos. Parágrafo 2º. Aos eleitores mencionados no artigo 145 não será permitido votar sem a exibição do título, e nas folhas de votação modelo 2, nas quais lançaram suas assinaturas, serão sempre anotadas na coluna própria as sessões mencionadas nos títulos retidos. Parágrafo 3º. Quando se tratar de candidato, o presidente da mesa receptora verificará, previamente, se o nome figura na relação enviada à sessão, e quando se tratar de fiscal de partido,
se a credencial está devidamente visada pelo juiz eleitoral. Parágrafo 4º, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 5º, revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Artigo 149. Não será admitido recurso contra a votação, se não tiver havido impugnação perante a mesa receptora, no ato da votação, contra as nulidades arguidas. Artigo 150. O eleitor cego poderá, inciso 1, assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema Braille. 2. Assinalar a cédula oficial, utilizando também qualquer sistema. Inciso 3. Usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo, ou lhe for fornecido pela mesa, e que lhe possibilite exercer o direito de voto. Artigo 151. Revogado pela Lei nº 7.914, de 7/12/1989. Artigo 152. Poderão ser utilizadas máquinas de votar, a critério e mediante regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. Capítulo 5. Do encerramento da votação. Artigo 153. Às 17 horas, o presidente fará entregar as senhas a todos os eleitores presentes e, em seguida, os convidará, em voz alta, a entregar à mesa seus títulos, para que sejam admitidos a votar. Parágrafo único. A votação continuará na ordem numérica das senhas e o título será devolvido ao eleitor, logo que tenha votado. Artigo 154. Terminada a votação e declarado seu encerramento, o presidente tomará as seguintes providências. Inciso 1. Vedará a fenda de introdução da cédula na urna, de modo a cobri-la inteiramente com tiras de papel ou pano forte, rubricadas pelo presidente e mesários e, facultativamente, pelos fiscais presentes. Separará todas as folhas de votação correspondentes aos eleitores faltosos e fará constar, no verso de cada uma delas, na parte destinada à assinatura do eleitor, a falta verificada, por meio de breve registro, que autenticará com a sua assinatura. Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. 2. Encerrará, com a sua assinatura, a folha de votação modelo 2, que poderá ser também assinada pelos fiscais. Inciso 3. Mandar a lavra, por um dos secretários, a ata da eleição, preenchendo o modelo fornecido pela Justiça Eleitoral, para que conste, a linha A, os nomes dos membros da mesa que hajam comparecido, inclusive o suplente, a linha B, as substituições e nomeações feitas, a linha C, os nomes dos fiscais que hajam comparecido e dos que se retiraram durante a votação, a linha D, a causa, se houver, do retardamento para o começo da votação, a linha E, o número, por extenso, dos eleitores da sessão que compareceram e votaram e o número dos que deixaram de comparecer, a linha F, o número, por extenso, de eleitores de outras sessões que hajam votado e cujos votos hajam sido recolhidos ao invólucro especial, a linha G, o motivo de não haverem votado alguns dos eleitores que compareceram, a linha H, os protestos e as impugnações apresentados pelos fiscais, assim como as decisões sobre eles proferidas, tudo em seu inteiro teor, a linha I, a razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo de interrupção, a linha J, a ressalva das rasuras, emendas e entrelinhas porventura existentes nas folhas de votação inata, ou a declaração de não existirem. 4. Mandará, em caso de insuficiência de espaço no modelo destinado ao preenchimento, prosseguir a ata em outra folha devidamente rubricada por ele, mesários e fiscais que o desejarem. Mencionado esse fato na própria ata. Inciso 5. Assinar a ata com os demais membros da mesa, secretários e fiscais que quiserem. Inciso 6. Entregar a urna e os documentos do ato eleitoral ao presidente da junta ou à agência do correio mais próxima, ou a outra vizinha que ofereça melhores condições de segurança e expedição, sob recibo em triplicata com a indicação de hora, devendo aqueles documentos serem encerrados em sobrecartas rubricadas por ele e pelos fiscais que o quiserem. Inciso 7. Comunicará em ofício, ou impresso próprio, ao juiz eleitoral da zona a realização da eleição, o número de eleitores que votaram e a remessa da urna e dos documentos à junta eleitoral. Inciso 8. Enviará em sobrecarta fechada uma das vias do recibo do correio à junta eleitoral e a outra ao tribunal regional. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais poderão prescrever outros meios de vedação das urnas. Parágrafo 2º. No Distrito Federal e nas capitais dos estados poderão os tribunais regionais determinar normas diversas para a entrega de urnas e papéis eleitorais, com as cautelas destinadas a evitar violação ou extravio. Artigo 155. O presidente da junta eleitoral e as agências do correio tomarão as providências necessárias para o recebimento da urna e dos documentos referidos no artigo anterior. Primeiro, os fiscais e delegados de partidos têm direito de vigiar e acompanhar a urna, desde o momento da eleição, durante a permanência nas agências do correio e até a entrega à junta eleitoral. Parágrafo 2º. A urna ficará permanentemente à vista dos interessados e sob a guarda de pessoa designada pelo presidente da junta eleitoral. Artigo 156. Até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição, o juiz eleitoral é obrigado, sob pena de responsabilidade e multa de 1 a 2 salários mínimos, a comunicar ao tribunal regional e aos delegados de partido perante ele credenciados o número de eleitores que votaram em cada uma das sessões da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. Parágrafo 1º. Se houver retardamento nas medidas referidas no artigo 154, o juiz eleitoral, assim que receba o ofício constante desse dispositivo, número 7, fará a comunicação constante deste artigo. Parágrafo 2º. Essa comunicação será feita por via postal, em ofícios registrados de que o juiz eleitoral guardar a cópia no arquivo da zona, acompanhada do recibo do correio. Parágrafo 3º. Qualquer candidato, delegado ou fiscal de partido poderá obter, por certidão, o teor da comunicação a que se refere este artigo, sendo defeso ao juiz eleitoral recusá-la ou procrastinar a sua entrega ao requerente. Artigo 157. Revogado pela Lei nº 7.914, de 7/12/1989. Título 5 da apuração. Capítulo 1. Dos órgãos apuradores. Artigo 158. A apuração compete, inciso 1, às juntas eleitorais quanto às eleições realizadas na zona sob sua jurisdição.
2 aos tribunais regionais a referente às eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, de acordo com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais. Inciso 3 ao Tribunal Superior Eleitoral nas eleições para presidente e vice-presidente da República, pelos resultados parciais remetidos pelos tribunais regionais. Capítulo 2 da apuração nas juntas. Seção disposições preliminares. Artigo 159. A apuração começará no dia seguinte ao das eleições e, salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos aos sábados, domingos e dias feriados, devendo a junta funcionar das 8 às 18 horas, pelo menos. Parágrafo 2º. Em caso de impossibilidade de observância do prazo previsto neste artigo, o fato deverá ser imediatamente justificado perante o Tribunal Regional, mencionando se as horas ou dias necessários para o adiamento, que não poderá exceder a 5 dias, redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo e a prorrogação estipulada neste artigo ou não tendo havido em tempo hábil o pedido de prorrogação, a respectiva junta eleitoral perde a competência para prosseguir na apuração, devendo seu presidente remeter imediatamente ao Tribunal Regional todo o material relativo à votação, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, competirá ao Tribunal Regional fazer a apuração, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 5º. Os membros da junta eleitoral responsáveis pela inobservância injustificada dos prazos fixados neste artigo estarão sujeitos a multa de 2 a 10 salários mínimos, aplicada pelo Tribunal Regional, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Artigo 160. Havendo conveniência, em razão do número de urnas a apurar, a junta poderá subdividir-se em turmas, até o limite de 5, todas presididas por algum dos seus componentes. Parágrafo único. As dúvidas que forem levantadas em cada turma serão decididas por maioria de votos dos membros da junta. Artigo 161. Cada partido poderá credenciar perante as juntas até 3 fiscais, que se revezem na fiscalização dos trabalhos. Parágrafo 1º. Em caso de divisão da junta em turmas, cada partido poderá credenciar até 3 fiscais para cada turma. Parágrafo 2º. Não será permitida, na junta ou turma, a atuação de mais de um fiscal de cada partido. Artigo 162. Cada partido poderá credenciar mais de um delegado perante a junta, mas no decorrer da apuração só funcionará um de cada vez. Artigo 163. Iniciada a apuração da urna, não será a mesma interrompida, devendo ser concluída. Parágrafo único. Em caso de interrupção por motivo de força maior, as cédulas e as folhas de apuração serão recolhidas à urna e esta fechada e lacrada, o que constará da ata. Artigo 164. É vedado às juntas eleitorais a divulgação, por qualquer meio, de expressões, frases ou desenhos estranhos ao pleito, apostos ou contidos nas cédulas. Parágrafo 1º. Aos membros, escrutinadores e auxiliares das juntas que infringirem o disposto neste artigo será aplicada a multa de 1 a 2 salários mínimos vigentes na zona eleitoral, cobrados através de executivo fiscal ou da inutilização de selos federais no processo em que for arbitrada a multa. Parágrafo 2º. Será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança, a que for arbitrada pelo Tribunal Regional e inscrita em livro próprio na secretaria desse órgão. Seção 2. Da abertura da urna. Artigo 165. Antes de abrir cada urna, a junta verificará, inciso 1, se há indício de violação da urna, e, se a mesa receptora se constituiu legalmente, inciso 3, se as folhas individuais de votação e as folhas modelo 2 são autênticas, 4, se a eleição se realizou no dia, hora e local designados e se a votação não foi encerrada antes das 17 horas, inciso 5, se foram infringidas as condições que resguardam o sigilo do voto, inciso 6, se a sessão eleitoral foi localizada com infração ao disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 135, inciso 7, se foi recusada, sem fundamento legal, a fiscalização de partidos aos atos eleitorais, inciso 8, se votou o eleitor excluído do alistamento, sem ser o seu voto tomado em separado, inciso 9, se votou o eleitor de outra sessão, a não ser nos casos expressamente admitidos, inciso 10, se houve demora na entrega da urna e dos documentos conforme determina o número 6 do artigo 154. Inciso 11, se consta nas folhas individuais de votação dos eleitores faltosos o devido registro de sua falta, incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, parágrafo 1º, se houver indício de violação da urna, proceder-se-á da seguinte forma. Inciso 1, antes da apuração, o presidente da junta indicar a pessoa idônea para servir como perito e examinar a urna com assistência do representante do Ministério Público. 2, se o perito concluir pela existência de violação e o seu parecer for aceito pela junta, o presidente desta comunicará a ocorrência ao Tribunal Regional, para as providências de lei. Inciso 3, se o perito e o representante do Ministério Público concluírem pela inexistência de violação, far-se a apuração. 4, se apenas o representante do Ministério Público entender que a urna foi violada, a junta decidirá, podendo aquele, se a decisão não for unânime, recorrer imediatamente para o Tribunal Regional. Inciso 5, não poderão servir de peritos os referidos no artigo 36, parágrafo 3º, nis, e a 4. Parágrafo 2º. Se impugnações fundadas em violação da urna somente poderão ser apresentadas até a abertura desta. Parágrafo 3º. Verificado qualquer dos casos dos 2, 3, 4 e v do artigo, a junta anulará a votação, fará a apuração dos votos em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Parágrafo 4º. Nos casos dos números 6, 7, 8, 9 e 10, a junta decidirá se a votação é válida, procedendo à apuração definitiva em caso afirmativo, ou na forma do parágrafo anterior, se resolver pela nulidade da votação. Parágrafo 5º. A junta deixará de apurar os votos de urna que não estiver acompanhada dos documentos legais e lavrará termo relativo ao fato, remetendo-a, com cópia da sua decisão, ao Tribunal Regional.
Artigo 166. Aberta a urna, a junta verificará se o número de cédulas oficiais corresponde ao de votantes, redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 1º. A incoincidência entre o número de votantes e o de cédulas oficiais encontradas na urna não constituirá motivo de nulidade da votação, desde que não resulte de fraude comprovada, redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Parágrafo 2º. Se a junta entender que a incoincidência resulta de fraude, anulará a votação, fará a apuração em separado e recorrerá de ofício para o Tribunal Regional. Artigo 167. Resolvida a apuração da urna, deverá a junta inicialmente, inciso 1, examinar as sobrecartas brancas contidas na urna, anulando os votos referentes aos eleitores que não podiam votar, redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 2. Misturar as cédulas oficiais dos que podiam votar com as demais existentes na urna, redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 3. Revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, 4. Revogado pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, artigo 168. As questões relativas à existência de rasuras, emendas e entrelinhas nas folhas de votação e na ata da eleição, somente poderão ser suscitadas na fase correspondente à abertura das urnas. Seção 3 das impugnações e dos recursos. Artigo 169. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais e delegados de partido, assim como os candidatos, apresentar impugnações que serão decididas de plano pela junta. Parágrafo 1º. As juntas decidirão por maioria de votos as impugnações. Parágrafo 2º. De suas decisões cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo de 48 horas para que tenha seguimento. Parágrafo 3º. Recurso, quando ocorrerem eleições simultâneas, indicará expressamente a eleição a que se refere. Parágrafo 4º. Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da decisão recorrida, se interpostos verbalmente. Constará também da certidão o trecho correspondente do boletim, redação dada pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966, artigo 170. As impugnações quanto à identidade do eleitor, apresentadas no ato da votação, serão resolvidas pelo confronto da assinatura tomada no verso da folha individual de votação com a existente no anverso, se o eleitor votou em separado. No caso de omissão da folha individual na respectiva pasta, confrontando-se a assinatura da folha modelo 2 com a do título eleitoral. Artigo 171. Não será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação perante a junta, no ato apuração, contra as nulidades arguidas. Artigo 172. Sempre que houver recurso fundado em contagem errônea de votos, vícios de cédulas ou de sobrecartas para votos em separado, deverão as cédulas ser conservadas em invólucro lacrado, que acompanhará o recurso e deverá ser rubricado pelo juiz eleitoral, pelo recorrente e pelos delegados de partido que o desejarem.